Olá, meu nome é Igor Gonçalves e o tema da nossa aula será a Idade Média e seu colapso. O objetivo da aula é contextualizar a Idade Média cronologicamente e as suas respectivas mudanças ao longo do tempo. Nesse primeiro momento, vamos compreender a formação do mundo medieval. A partir do século III, o Império Romano passou por intensas crises. As guerras de conquista não aconteciam desde o século II depois de Cristo. E com isso, a obtenção de novos escravos foi interrompida. Quais são as consequências dessa crise? A diminuição da quantidade dos escravos, o aumento no custo de vida em todo o império, os altos gastos para manter suas extensas fronteiras protegidas, as invasões de povos chamados de bárbaros, principalmente os germânicos, ajudaram a desestabilizar o império. Nesse momento, então, nós vemos a transição para a formação do mundo medieval. Nesse sentido, houve tentativas de restabelecer a estabilidade, que seriam as seguintes: divisão do território em duas partes, sendo Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Processo de ruralização com o objetivo de fugir e buscar proteção. Queda de Roma em 476, marcando o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média. Esse processo provocou uma pluralidade cultural que forneceu as bases para o feudalismo. Nesse momento, então, podemos compreender o que levou à derrocada do antigo regime e o surgimento da Idade Média. Agora, pretendemos compreender a Idade Média cronologicamente e as suas respectivas mudanças ao longo do tempo. Nesse momento, precisamos discutir a questão do feudalismo. Sendo um resumo breve da organização da Idade Média no seu respectivo funcionamento político. Os estamentos eram divididos entre os que guerreavam, a nobreza, os que rezavam, o clero, e os que trabalhavam, os servos. Esse tripé, esse triângulo em que o clero seguia sendo a principal força política, detentora de poderes, seguido da nobreza e dos servos, é o que vai marcar esse período histórico. Nesse sentido, nós temos uma igreja medieval, que é o clero, formada pelo cristianismo, sendo a principal instituição do mundo e sendo a grande detentora de riquezas nesse momento. Com o período carolíngio, como visto, a Igreja Católica passa a exercer mais do que um poder espiritual. Então, tendo em vista que esse resumo da Idade Média ele vai partir de alguns aspectos, é importante entender que a Igreja Católica ela não só ocupa um espaço de destaque na questão espiritual, mas ela também vai ser uma grande detentora de riquezas e, portanto, vai ter um grande poder político de posse nesse período. Havia também o clero regular e o clero secular. Nesse sentido, riquezas possuídas pela Igreja Católica existiam desde a administração de terras até o mundo material. Dando prosseguimento, precisamos compreender agora cronologicamente como se dá esse desenvolvimento do período intitulado Idade Média. Nesse sentido, o primeiro ponto é tentar se ater a como esse vestibular vai cobrar cronologicamente o período em discussão, que vai da Alta Idade Média à Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é considerada o período de estabilidade desse regime econômico, político e social, que vai do século V até o século X. Nesse momento, a Europa vivia uma fase segura. A aliança entre os feudos e a proteção dos cavaleiros permitia esse processo aí de estabilidade. Entretanto, a condição estável e a redução dos saques e invasões garantiram também um crescimento demográfico neste período. Nesse momento, nós vamos perceber também inovações técnicas que facilitaram a produção agrícola, incluindo moinhos hidráulicos, os arados de ferro
e as técnicas de rotação de cultura. Porém, foram insuficientes, visto o aumento, né, populacional durante esse período de estabilidade. Depois, nós vamos se ater ao século IX até o século XV, que é o período intitulado como Baixa Idade Média. Vale ressaltar que essa cronologia ela é utilizada recorrentemente nos vestibulares, mas a historiografia tem feito uma série de reflexões sobre e outras opiniões a respeito de datas, mas nós vamos pensar aqui a partir do que é cobrado recorrentemente nos vestibulares. Na Baixa Idade Média, o processo de crescimento demográfico e de êxodo deu origem à crise do feudalismo. A partir disso, nós vemos o surgimento das cruzadas, que é o objetivo, né, de reconquistar Jerusalém, expandir a fé cristã e resolver o crescimento demográfico e da miséria que se instalou na Europa. Vale ressaltar que as cruzadas, como, né, estudado até agora, é um movimento liderado inclusive pela igreja, né, que é quem vai, né, também desempenhar um papel preponderante nesse momento. Vale também citar aqui um fato importante, que é em 1905, o Papa Urbano II, em um discurso no Concílio de Clermont, vai dar, né, aí entre as recompensas, né, para quem participasse desse movimento, a indulgência, né, que seria a indulgência, a gente pode dizer que é o perdão, né, da igreja para que essas pessoas que participassem desse processo tivessem o direito, o acesso aos céus, né, enfim, fossem abençoadas nesse sentido. E as consequências desse, né, do período que vai marcar, né, a Baixa Idade Média é a abertura das antigas rotas comerciais e o ressurgimento das cidades, que é um fator importante, né, preponderante para a gente compreender a transição da Idade Média para a Idade Moderna, que nós, né, vamos ver em seguida. Mas, entretanto, nós precisamos primeiro reconhecer quais foram, então, os conceitos, né, que dão aí surgimento nesse período a outras perspectivas dentro da história. Então vamos ver, né, as cidades, né, ocuparem espaço relevantes nesse período, né? Servos e camponeses se deslocaram para a vida nas pequenas cidades, trabalhando como artesãos ou comerciantes, estimulando o comércio. Isso vai ser um resultado da ascensão econômica de alguns indivíduos na sociedade. Importante dizer, né, que a Idade Média, como é um período ainda de baixa mobilidade social, esse movimento ele ainda é pequeno, né, se você for avaliar, mas vai começar a surgir com maior força. Também vamos ver o surgimento de polos comerciais, né? Durante a Baixa Idade Média estabeleceram-se na Europa, um na Itália, com as ricas cidades mediterrâneas, e o outro germânico, com a Liga Hanseática, no norte da atual Alemanha. E o principal, né, o surgimento de uma burguesia, que é o resultado do enriquecimento de indivíduos que passaram a empregar outros funcionários de forma assalariada, controlando assim as rotas comerciais e dominando o mercado. E a gente também, né, tem o surgimento das ideias humanistas e antropocentristas, valendo lembrar que o clero detinha o conhecimento, a posse de todo o material teórico nesse período, inclusive a parte da leitura significativa era toda feita em outra língua, né, fazendo com que esse conhecimento ficasse em posse, né, do clero. Proporcionado pelo renascimento urbano e comercial, o surgimento das ideias humanistas e antropocentristas vão enfocar na figura do homem, na racionalidade e na sua riqueza, na sua relação com a natureza, como centro dos estudos filosóficos, contrapondo-se diretamente com o ideal teocêntrico, que, como foi mencionado anteriormente, ficava na posse da igreja, todo o conhecimento, e, portanto, era a igreja que detinha, né, esse poder de, né, de ter o monopólio do conhecimento produzido no período. Aqui a gente também tem, né, um mapa que vai dizer, né, as rotas cruzadistas durante o século XI e XIII.
Então é importante que vocês se atenham aos mapas que vai mostrar por onde percorriam, né, essas cruzadas, e é importante dizer que eles são sempre, né, na região do Mar Mediterrâneo, que é onde vai ser a rota aí do comércio nesse período, né? Esse é onde vai ser estabelecer comerciantes. Então, as cruzadas contribuíram também para esse processo, né? E agora a gente vai tentar responder aqui algumas questões que são solicitadas nos vestibulares. Exercício 1. O feudalismo predominante na Europa desde o século V até o século XV era um sistema fundamentalmente agrário, que, entretanto, se caracterizava pela baixa produtividade e pela técnica rudimentar. Assinale a alternativa que apresenta os principais fatores determinantes dessa situação. Então a gente tem, né, uma pergunta, né, típica de vestibular, que vai pautar essa questão do desenvolvimento agrário, né? Então a gente vai ter que ir na opção que aponte a resposta como solicitada. Nesse sentido, eu vou diretamente na resposta para que a gente consiga ganhar mais tempo. A resposta é a D. Então, o solo era arado superficialmente e as sementes eram de má qualidade. Além disso, devido ao sistema de 3 campos, 1/3 de terra estava sempre em repouso, que evitava seu esgotamento, mas diminuía a produção global. E isso se dava porque, como, né, existia essa técnica de rotação, ainda era processo rudimentar, isso gerava uma reduzida produção e oferta de alimentos. Então, essa é a resposta. Vamos para a pergunta 2. Afirmo, portanto, que tínhamos atingido já o ano bem farto da encarnação do Filho de Deus, de 1348, quando, na muito excelsa cidade de Florença, sobreveio a mortífera pestilência. Apareciam no começo tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações. Chamava-as o populatio de bubões. Essa narrativa, né, é feita por Giovanni Boccaccio, Decamerão. E a gente vai verificar aqui, né, a respeito da peste negra do século XIV. É correto afirmar. Então vamos lá para as alternativas, com base no que está sendo dito aí no trecho em destaque. A resposta para essa questão é a A. Provocou gravíssima queda demográfica que afetou grande parte da produção econômica europeia. Então é importante compreender que a peste negra ocorreu em um momento onde a Europa estava assolada em fome e miséria. A doença devastou cerca de 1/3 da população do continente, que durante o período não sabia exatamente como a doença era causada e não possuía a higienização necessária para combater o alastramento da doença. Vamos para a pergunta 3. A partir do século XI, as atividades comerciais tiveram grande impulso na Europa medieval, crescendo tanto o volume quanto a variedade de produtos negociados. São exemplos de alguns dos principais produtos do comércio: alimentos, grãos, vinhos, sal e peixe, vestuário, lã, linho, peles, couro e tintas, construção e transporte, pedras, madeiras, cavalos, cordas e velas, metalurgia, ourivesaria, armas e lâminas. Durante o período citado, o principal eixo marítimo comercial era... Então vamos direto para a resposta 3, resposta D. As cruzadas foram uma das principais causas do renascimento comercial na região do Mar Mediterrâneo. A Guerra da Reconquista da Terra Santa, Jerusalém, proporcionou a abertura das antigas rotas comerciais que, consequentemente, fizeram as cidades ressurgirem. Vamos para a questão 4. O servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano, livre, ao contrário, vende-se a si mesmo e, além disso, por partes. Vende em leilão 8, 10, 12, 15 horas da sua vida, dia após dia, a quem melhor pagar. Ao proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência, isto é, o capitalista. Essa citação, né, de Marx, Trabalho Assalariado e Capital, Salário, Preço e Lucro, São Paulo, Expressão Popular 2010. O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais, com a implementação do sistema capitalista devido às mudanças técnico-sociais ligadas ao...
Então a gente vai para a resposta, que é a C. Desenvolvimento das zonas urbanas e as novas relações de trabalho. A estrutura comercial que se estabeleceu com o ressurgimento das cidades possibilitou o enriquecimento de indivíduos que passaram a empregar outros funcionários de forma assalariada, alterando as relações de trabalho, característica do sistema feudal. A servidão. Então, nós vimos, né, esse processo de alteração das relações de trabalho. Agora vamos para a questão 5. Os camponeses franceses do século XIV eram conhecidos pelos nobres no reino pelo termo Jacques. Pode ser traduzido em português pelo nome Tiago, por este considerado como um nome comum entre as camadas populares. As revoltas dos Jacques, ou Jaqueries, como ficaram conhecidas, estouraram no norte do Reino da França em 1358. Sua emergência no contexto de crise da Guerra dos 100 Anos, que ocorreu entre 1337 a 1453, assumiu o sentido da contestação dos privilégios da nobreza rural e foi estimulada pelo... Então a gente vai lá descobrir qual é a resposta, que é a C. Aumento das taxas feudais e pelos saques de soldados espalhados pelos campos. Então, o período da Baixa Idade Média marca o início de um processo de crise do feudalismo, marcado por uma conjuntura de insuficiência na produção de alimentos, de fome e do alastramento da peste negra. Ainda assim, a pressão sobre os camponeses continua com o aumento dos impostos para suprir as perdas da produtividade. É dentro desse contexto que diversas revoltas conhecidas como jaqueries eclodiram. Vamos para a questão 6. Guerreiros a pé e cavaleiros fizeram um caminho através dos cadáveres, mas tudo isso ainda era pouca coisa. Fomos ao templo de Salomão, onde os sarracenos tinham o costume de celebrar seus cultos. O que se passou nestes lugares? Se dissermos a verdade, ultrapassaremos o limite do que é possível crer. Será suficiente dizer que, no templo e no portício, no pórtico de Salomão, cavalgavam-se em sangue até os joelhos dos cavaleiros e até o arreio dos cavalos, justo e admirável, julgamento de Deus que quis que este lugar recebesse o sangue daqueles que blasfemaram contra ele durante tanto tempo. Raymond Aguilar, História Francorum, Jerusalém, disponível em... Enfim, vamos lá. O texto acima se refere à Primeira Cruzada, 1096 a 1099. Responda as questões abaixo. Identifique um motivo econômico e um motivo político para o movimento das cruzadas. Então temos aqui, né, dentre as motivações econômicas para as cruzadas, podemos citar a busca por novas terras com a reconquista de territórios dominados pelos muçulmanos e pelos árabes, assim como a abertura de novas rotas comerciais, principalmente no mar Mediterrâneo. Na questão política, as cruzadas poderiam garantir o fortalecimento de reis e nobres que embarcaram nas marchas e até mesmo enfraquecer a Igreja Católica Ortodoxa com o fortalecimento do Papa. Que grupo social liderado, nessa questão B? Que grupo social liderou esse movimento e como o cronista citado identifica o apoio de Deus ao empreendimento cruzadístico? O grupo social que liderou o movimento foi a nobreza, visto que grandes cruzadas foram lideradas por reis, duques e condes que buscavam conquistar novas terras e ampliar suas influências. Segundo o cronista, o apoio divino estaria na vontade de Deus em punir e derramar o sangue daqueles que blasfemaram contra ele durante tanto tempo. Vamos então para a questão 7, que é a última questão que nós vamos resolver aqui. Conforme lembrou Marc Bloch, o recurso à maquinaria era apenas um meio de os monges se conservarem disponíveis para o mais importante, o essencial, quer dizer, o Opus Dei, a oração, a vida contemplativa. Longe de ser uma instalação corrente, o moinho era uma raridade, uma curiosidade, e a sua construção por monges passava aos olhos contemporâneos, mais como prova de saber que sobrenatural, quase traumatúrgico dos monges, do que como exemplo da sua habilidade técnica. Este trabalho monástico tem, sobretudo, aspecto penitencial. É porque o trabalho manual se liga à queda, à maldição divina e à penitência, que os monges
penitentes profissionais, penitentes de vocação, penitentes por excelência, devem dar esse exemplo de mortificação. Jacques Legoff para um novo conceito da Idade Média. Quem exercia o trabalho manual na Europa na Idade Média? Quais os valores predominavam em relação ao trabalho manual? Essa é a questão A, das 7. Os camponeses que desempenhavam esse papel do trabalho manual. O trabalho manual se liga à queda, à maldição divina e à penitência. Cite um exemplo de valorização do trabalho manual na Idade Média europeia, é a B. As corporações de ofício, como sabe, havia ali um trabalho artesanal sendo feito nesses espaços. Por fim, essa é a questão, essa é a aula sobre Idade Média e seu colapso. Ficamos por aqui.